Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, sejam bem-vindas à Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo, que vai ao ar toda terça-feira, 19 horas. Muito boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, Luzia, amigos. Alô, vamos deixar o like, de acionar o sininho, isso é muito importante para a rádio, é muito importante para o programa. E antes de começar, vamos orar. Ana Lu, você faz para a gente a prece inicial? Faço sim. Vamos fechar os olhos, esquecer as preocupações e aproveitar esses breves momentos ao lado dos benfeitores espirituais que mais uma noite estão aqui para nos auxiliar, para nos envolver com ânimo, coragem e, para acima de tudo, nos esclarecer as nossas dúvidas, os nossos medos. Então, Senhor, nós te rogamos que a noite de hoje seja uma noite de muita bênção para os nossos lares, para os nossos familiares, para os nossos amigos. Que todos possamos formar uma corrente de fraternidade, de muito amor e paz. Graças a Deus, graças a Jesus. Assim seja. Vamos lá para o nosso programa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre as mulheres do Evangelho. Mulheres que, de uma forma ou de outra, tiveram a honra de conviver com o Mestre amado, de receber seus ensinamentos diretamente dele e tiveram a sabedoria de absorver estes ensinamentos. E, claro, vamos começar falando sobre Mãe Maria, a escolhida para ser a mãe do nosso Mestre amado, nosso modelo, nosso guia, e que é considerada meritoriamente a mãe de todas as mães. Por sua história, ela é uma figura central ali na nossa história, na história da humanidade, e desempenha um papel fundamental na fé cristã. A sua importância vai muito além de ser mãe de Jesus, porque ela é vista como um exemplo de fé, de devoção, de humildade, de submissão à vontade de Deus. Porque Maria, ela viveu numa época em que era se dada muito pouca importância às mulheres. Se hoje em dia ainda tem pessoas que pensam assim, imagina 2000 anos atrás. E por causa disso também há muito pouca referência sobre Maria. Mesmo nos evangelhos está muito pouca informação. E ela é citada tanto nos canônicos, né, os evangelhos canônicos, quanto nos apócrifos. E também ela é citada no Alcorão, que é o livro sagrado, né, dos muçulmanos, e sempre como a mãe de Jesus. E eles consideram Jesus não um Messias, mas um grande profeta. E sempre se referem a ela com muito respeito e reconhecendo uma missão sublime, a sua grandiosidade.
E segundo o Espiritismo, Maria é um espírito puro, de grande elevação e, e é um exemplo de amor, de abnegação, de sacrifício, trabalhando ao lado de Jesus em prol da humanidade. E que envergadura esse espírito recebeu, né? Imagina a missão que ela recebeu, que foi gerar, criar, seguir um Cristo de Deus, responsável pela governadoria do nosso planeta. Então, não foi qualquer pessoa, foi um espírito realmente que tinha condições de passar por tudo aquilo que ela passou, né, durante o tempo que Jesus esteve conosco. E essa ideia, né, da virgindade eterna de Maria foi muito estimulada pela Igreja Católica para dar um ar de pureza, de diferenciação. E devemos lembrar que a lei da reprodução é uma das 10 leis morais que são leis de Deus e, logo, se são de Deus, são imutáveis e que abrangem a todos indistintamente. Atinge a mim, a você, a Maria, a Jesus, a todos. Logo, o Mestre amado foi gerado como qualquer um de nós. E nós, espíritas, nós sabemos que a pureza está no espírito e não no corpo. Que um corpo perfeito, limpo, perfumado, não necessariamente tem um espírito de grande elevação moral. Nada acontece por acaso. Não existe palavra aleatório nos desígnios divinos. Maria foi escolhida para gerar, para educar, acompanhar Jesus. Não foi obra do acaso. Ela era um espírito já preparado para receber essa nobre, mas também árdua missão. E além disso, Maria foi uma mãe muito amorosa, dedicada a Jesus. Ela acompanhou o filho desde o nascimento até a cruz. E Maria também, com o seu parto em condições extremamente precárias, vem representar muitas mães que nós conhecemos ou ouvimos falar que se encontram ali desprotegidas nessa hora assim tão significativa e tão delicada que é o parto, mas que também não se permitem se abalar, continuam com a sua fé, acreditando que Deus vai ajudar e que tudo acontece de acordo com os seus desígnios. E a relação também de Maria com Jesus, nessa relação tão íntima, tão especial entre eles, também é um exemplo para todos nós, que mostra a importância do amor, do cuidado e da dedicação da relação entre mãe e filho. Maria também nos inspira a cultivar esse laço de amor, de respeito com os nossos próprios filhos. E depois da crucificação de Jesus, ela foi morar no interior de Éfeso com João, né, o evangelista. E na sua casa, né, pequenininha, modesta, ela atendia aos necessitados, enquanto João ia fazer as suas pregações na igreja, ela falava sobre as passagens do Mestre amado, fazia curas, e uma dessas curas que ela fez, ela curou um leproso, deixou sua pele limpa. E ele é que a chamou pela primeira vez de Santíssima, e disse que a sua casa era a casa da Santíssima, e assim ficou conhecida a casa, que era a casa da Santíssima, e daí vem também a história de Maria, Mãe Santíssima, vem dessa história, dessa cura que ela fez. Maria, mãe de Jesus, é a mãe de todas as mães, é a mãe dos suicidas, é a mãe de todos nós. E ela desempenhou um papel especial na vida de todos nós cristãos, um papel de mãe amorosa, intercedendo por nós e guiando a nossa jornada espiritual. E ela intercede sempre por nós. Basta que nós nos conectemos, os nossos corações, ao coração de Maria. E é com muito carinho que o programa Viver no Mundo, número 116, traz hoje como tema as mulheres do Evangelho. Ana Lu. Que bom, né? Porque quando eu peguei o tema para estudar, eu falei assim, nós falamos muito pouco da figura feminina no Evangelho.
a gente até cita muitas vezes, mas a gente às vezes não separa um dia para comentar sobre essas mulheres, sobre o que elas fizeram, como foi, né, essa caminhada ao lado de Jesus. Então, nós vamos iniciar o tema pelo Livro dos Espíritos, no qual encontraremos questões importantes no que diz respeito à figura da mulher. É claro que hoje nós já conquistamos, as mulheres já conquistaram muitos direitos no nosso país, mas ainda encontramos alguns países que desrespeitam as mulheres, infelizmente. Então, antes de eu entrar, de falar propriamente sobre essas mulheres do Evangelho, eu gostaria de trazer a questão também do Livro dos Espíritos para que nós possamos compreender que a mulher tem a sua importância, que a doutrina também trata da figura feminina. Na questão 817, há uma questão muito interessante que nos diz assim: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? E a resposta foi com uma outra pergunta. A espiritualidade respondeu assim para Kardec: não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Aí a gente ainda vai comentar sobre a questão 818, onde a pergunta é a seguinte: de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? E foi-nos dito do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz direito. Quando eu li essas duas questões, é claro que eu pensei nas mulheres do Evangelho que viviam numa época muito mais difícil para a mulher. Era uma época que tinha muito mais preconceito e ela não tinha direito nenhum. E aí, continuando a pesquisa, eu encontrei um trecho de Miramês, que ele comenta sobre essa questão do Livro dos Espíritos, que ele esclarece de uma forma brilhante. Ele nos diz assim: a suposta inferioridade moral da mulher em certos países é produto da ignorância dos homens e do predomínio da força bruta que supõe tudo resolver pela violência. Mais uma vez eu fiquei pensando, o que as mulheres lá no tempo de Jesus não passaram? Quantas mulheres até não queriam ter aprendido, ter seguido o mestre e não puderam? Outras nós soubemos que tiveram uma oportunidade, né? E não foi fácil. E eu fiquei pensando da dificuldade dessas mulheres de poderem estar mais próximas ao mestre, terem a sua vontade, né? De evoluir moralmente, intelectualmente, como isso era muito difícil. Porque hoje nós já caminhamos de uma forma muito tranquila. Então, às vezes, a gente esquece de voltar um pouquinho lá atrás, como esses nossos ancestrais, né, conviviam com tantas dificuldades. E o Miramês ainda nos diz: nessa violência contra a fragilidade dos corpos femininos, sofre outro assim a alma com a interpretação satânica de certos teólogos, de que a mulher não tinha espírito, por ter sido feita da costela de Adão. Essa ilusão de que a humanidade nasceu do Adão e Eva criou muitos erros e deu nascimento a muitos distúrbios que fizeram paralisar ou retardar as manifestações do amor de Deus para com a humanidade. Então, por causa de ideias como essa, as mulheres foram sendo deixadas de lado, não foram sendo tratadas de uma forma igual aos homens, não tiveram as mesmas oportunidades. E a gente ainda vê aqui mais uma mensagem que nos diz: o Livro dos Espíritos nos mostra, na sua beleza espiritual, todas as leis e a igualdade da criação do homem e da mulher, nas suas operações diversas, mas com os mesmos direitos e deveres perante Deus. Nós somos iguais. Às vezes precisamos encarnar na figura feminina, às vezes na figura masculina. E nada é por acaso. Hoje, já possuímos um conhecimento bem avançado
E se formos comparar com a época em que Jesus esteve entre nós vamos ver que nós melhoramos muito. Então, lembrem-se daquela mulher que foi apedrejada por causa do adultério. É uma figura, né, uma passagem que faz com que a gente pense assim, nossa, pode até ser que em alguns lugares isso ainda aconteça, só que a gente já consegue lançar um olhar, mas, opa, peraí, isso não deve acontecer. Nos é dito ainda que, interferindo no processo cruel da praça pública, né, nesse caso da mulher que foi apedrejada, em defesa da mulher desprotegida e despreparada, que solicitar apoio e salvação, Jesus não levantou os braços, não gritou, não usou a força física e nem manipulou um grupo de comandos para usar a violência contra a turba enlouquecida. Eu achei esse texto fantástico, porque ele mostra como Jesus tratava essa desigualdade e o que ele queria, esperava, né, daqueles homens que ainda eram tão rudes, tão embrutecidos. E o texto ainda vem nos dizendo, mas simplesmente enviou uma mensagem de luz para que as mentes masculinas compreendessem as próprias deficiências e fraquezas morais. Usando somente sua autoridade moral, fez uma indagação amorosa que penetrou profundamente na consciência de cada um, estimulando-os a efetuarem uma autoanálise. E aí, encerrando o trechinho, nos diz: a mulher adúltera, naquele momento, simbolizava a humanidade inteira. Jesus nos concita a pensar em nossas próprias imperfeições, fraquezas e faltas, principalmente quanto à nossa sexualidade. Todos estavam o quê? Julgando aquela mulher, a mulher adúltera. Ninguém quis saber o que aconteceu, como é que... Não, vamos julgar. E essa figura da mulher não foi utilizada à toa, né? Essa passagem não é à toa. Então, vamos lembrar que o espírito, ele não tem sexo. Os corpos, né? Como eu já disse uma vez, a gente pode necessitar vir num corpo de homem, vir num corpo de mulher, e assim a gente vai o quê? Resgatando todas as questões morais, as questões que não foram resolvidas, para que a gente possa um dia falar, não, agora eu resgatei, já posso dar mais um passinho à frente. Então, que a gente possa lembrar dessa passagem da mulher adúltera, e não julgar, e sempre lembrar de todas essas mulheres que elas passaram por questões tão difíceis e hoje a gente já não precisa mais passar. Eu sempre penso assim, onde será que eu estava, né, quando Jesus esteve, será que eu estava ali presenciando, ou será, que a gente também tem que pensar nisso, ou será que eu estava num corpo de homem, num corpo masculino, e falando, não, apedreja sim, que a gente precisa fazer essa troca também de lugar. Onde será que nós estávamos? E assim, através de sempre nós estarmos refletindo onde nós poderíamos estar, se num corpo de mulher ou num corpo de homem, o que importa é que a gente está trazendo essas experiências. Hoje mais conscientes, hoje mais conhecedores das leis divinas, o melhor que a gente pode fazer é a gente sempre ter caridade com o próximo e levar todos esses ensinamentos àqueles que ainda não conhecem ou ainda estão tão fechados para essa mensagem de luz que Jesus sempre nos deixou. Não é isso, Luzia? Verdade. Ele nos deixou tantos exemplos bonitos e há tantos seguidores de Jesus que não seguem, se dizem seguidores, né, mas não seguem os exemplos de Jesus, porque um dos grandes exemplos que ele deu foi exatamente esse, né, o não preconceito, né, colocar tanto homem quanto mulher no mesmo patamar, né, a mulher podia comer à mesa com ele, e isso é muito bonito. E uma dessas mulheres, né, que foram acolhidas por Jesus é Joana de Cusa, que é uma dessas mulheres do Evangelho, seguidoras do Cristo, né, quando ele esteve aqui entre nós, na Terra. E como a maioria de nós sabe, foi uma das encarnações do espírito Joana de Ângeles, né, mentora de Divaldo Franco.
do Divaldinho. E é um espírito que irradia ternura, sabedoria, tem toda uma série psicológica, né, de Joana, e vai nos despertando para a vivência do amor na sua mais elevada expressão, mesmo que para vivê-lo seja ali imposto uma grande soma de sacrifícios. E nessa história de Joana, nós vamos encontrá-la como discípula de Francisco de Assis, como irmã de caridade, Juana Inês de la Cruz, também como irmã de caridade, Joana Angélica, aqui no Brasil, Bahia, e, claro, como Joana de Cusa, nos tempos em que Jesus estava encarnado entre nós. De Cusa, porque naquela época, como a Ana bem lembrou, mulher era colocada em segundo plano, então o marido era Cusa, era o nome do marido, então era Joana de Cusa, então ela não tinha nem sobrenome, era a esposa do marido, né? Assim como ela, várias outras. E o evangelista Lucas se refere a ela em duas oportunidades. No capítulo 8, né, que ele fala que andavam com ele, né, com ele Jesus, os 12 apóstolos e algumas mulheres. Maria, chamada de Madalena, que é o termo que ele usa, Joana, a mulher de Cusa, que era o procurador de Herodes. E no capítulo 24, Lucas também a identifica como uma das mulheres que preparou os aromas, né, os bálsamos, as ervas, naquele primeira semana onde foi ao sepulcro para poder fazer a lavagem do corpo do mestre, né? Então foram algumas mulheres juntas e que acompanhavam Jesus, e Joana era uma delas. E que ao chegarem as mulheres lá, viram que a tumba estava aberta, né? E ali estava, ele diz que a Madalena, a Maria, mãe de Tiago, e que também estavam juntas. E no livro Boa Nova, Humberto de Campos, ela se refere ela como uma mulher de muitas posses, e porque era casada com Cusa, né, que era o intendente, o administrador de Herodes, que era o tetrarca da época. Então ela tinha recursos, e o Humberto de Campos fala muito disso no livro dele, no Boa Nova. E Joana é um daqueles espíritos que, quando começam realmente a despertar para as leis de Deus, reencarnam para testificar a sua fé, a fidelidade ao Pai, e vai utilizando ali o seu livre-arbítrio, vai sendo testado e vai sendo utilizado o seu livre-arbítrio com sabedoria. Então, essa encarnação de Joana foi isso, para realmente testar, para ver se realmente seria uma seguidora, se já era uma trabalhadora fiel do Pai. Joana era um desses espíritos, ela já trazia consigo essas características da dedicação, da fidelidade. E chegou até Jesus por causa do convite de uma das suas servas, né, uma de suas criadas, né, que assistia, que sempre estava assistindo às pregações do mestre, e vendo ali Joana meio angustiada com a vida que levava, convidou Joana. Joana aceitou o convite, se sentiu irresistivelmente atraída pelas mensagens de Jesus, e ela tinha realmente dentro de si uma fé, uma sede muito grande de amor, de fidelidade, e as palavras do mestre tocaram seu coração de tal forma que ela nunca mais deixou de seguir o mestre. Ela realmente começou, a partir dali, ter verdadeiramente uma vida cristã, e ela foi totalmente modificada a partir de então. Ela tinha já toda uma trajetória sendo construída, e ali foi um divisor de águas. E a partir dali, Joana passou a frequentar as reuniões, a ouvir as pregações que o mestre trazia, e como ela tinha condição financeira, ela, sempre que possível, ela também financiava as atividades de Jesus, dos seus discípulos, as viagens que eles tinham que fazer, né, para poder pregar nas cidades. E em uma dessas ocasiões, né, que ela conversava com o mestre, ele disse para ela
que a sabedoria celeste não extermina paixões, porque é o que nós temos dentro de nós, as mais paixões. E ela se queixando da vida que levava, e ele disse que a sabedoria celeste não elimina paixões, mas as transforma. Ou seja, é uma transformação, é uma coisa que tem que vir de dentro. E ela recebeu essa instrução do próprio mestre, diretamente dele. E por fim, ele ainda disse para ela: vá, filha, ser fiel. Então, essa palavra de fidelidade, esse sentimento, era muito forte na encarnação, ali determinante na encarnação de Joana. Essas palavras falaram muito fundo a seu coração, e nunca mais ela iria esquecer dessas palavras do mestre, ditas pelo mestre a ela. E desde esse dia ela foi tomada por uma grande resignação, e sempre pronta ao bom trabalho, nunca mais se queixou da vida que levava, porque entendeu que era uma forma de aprendizado, como se o ensinamento do mestre ali daquele momento tivesse sido gravado para sempre na sua alma. E foi Joana que intercedeu junto a Pilatos a favor de Jesus, quando Jesus foi preso, né, após a traição de Judas. E muito mais tarde, 30 e tantos anos mais tarde, Joana, já com uma idade já bem avançada, junto com o filho mais novo e outros tantos, 500 cristãos, ela foi capturada, foi amarrada ao poste para ser queimada viva. Ela, os 500 cristãos e mais o seu filho. E aí o soldado chega para ela e diz: abjura, né, o seu mestre. E ela não abjurou. O seu filho, que estava ali amarrado a seu lado, que também ia ser queimado vivo no poste, também implorava que ela abjurasse, mas ela se manteve firme ali, com aquela fé inabalável. E aí, naquele momento final, do momento derradeiro, ela lembra da conversa que teve com o mestre, das suas palavras ali de despedida, que falava para ela: vai, filha, ser fiel. E nesse instante, ela sentiu uma mão tocar no seu ombro e escutou a voz do Divino Mestre: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. Joana de Ângeles, em certa ocasião, disse a Divaldo que nessa encarnação foi muito importante para ela, porque realmente foi esse divisor de águas na sua vida, e que desde então ela nunca mais deixou de seguir o Cristo, nunca mais ela deixou de ser uma trabalhadora fiel do Cristo. Eu acho a história de Joana de Ângeles uma das mais emocionantes que se tem, né, que nós temos conhecimento. Tantas outras, com certeza, são emocionantes, mas a da Joana eu acho de uma delicadeza. Ela que nessa época em que mulher não tinha poder e que os homens que dominavam tudo, e ela tinha a riqueza, e mesmo assim ela preferiu abrir mão de todo aquele poder, de toda a riqueza, das regalias que a vida tinha lhe oferecido, que isso também era uma prova para ela. E ela veio e passou com louvor nessa prova. Então, realmente, naquela encarnação, ela ainda tinha o que expiar. Mas a partir daquele momento que ela expiou com louvor e foi liberada, a partir dali, realmente, ela virou uma missionária, uma trabalhadora fiel, como o próprio Cristo disse, ser fiel. E ela foi e é até hoje. Eu acho essa história muito linda e muito emocionante. Ana Lu. Luzi, antes de eu iniciar o segundo bloco, o Mauro Coelho deixou uma mensagem. Posso ler aqui para gente? Posso, então? Você estava desligado o microfone, com certeza. Tá. Boa noite, irmãs de trabalho e estudos. Tenho certeza de que será um grande programa. Nada melhor do que uma mulher para falar sobre as mulheres do Evangelho. E risos. Vamos lá, então. Obrigada, Mauro, pela mensagem, pelas boas vibrações. Bom, fato que não podemos deixar de comentar é que todas as mulheres
que estamos citando tiveram suas vidas transformadas pelo Mestre Jesus. A Luzia, né, trouxe o exemplo agora da Joana de Cusa. Eu também adoro essa história da Joana de Cusa, que está no Boa Nova. Ela é uma história que realmente mostra exatamente isso, a transformação da Joana, a fé inabalável da Joana, né? E tantas outras mulheres também, se a gente for olhar pelo texto do Evangelho, tiveram que demonstrar a sua fé. E eu também vou trazer mais um exemplo de uma demonstração de fé, que é para a gente lembrar da mulher, da mulher hemorrágica, a passagem da mulher hemorrágica, que é quando a mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, com muitos médicos, despendendo tudo que tinha, e nada de melhorar. Até que ela ouviu falar de Jesus e veio por trás de Jesus, né, entre a multidão, e tocou a vestimenta de Jesus. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? Então essa passagem também, ela vem nos mostrar como nós podemos verificar, através dessa passagem, a amorosidade de Jesus. Ela não era seletiva. Bem como, né, esse exemplo de fé dado por essa mulher que após anos de doença, uma doença tão agressiva, muito comum na época de Jesus, né, ela foi capaz de humildemente rogar a Jesus a sua cura. Então essa passagem também nos mostra que a mulher não foi marginalizada. Eu acho que isso aí a gente precisa pensar bem, né? Porque às vezes a gente escuta algumas histórias, a mulher não tinha, Jesus não abraçava as mulheres. E não, o mestre é o nosso modelo de amorosidade e ele abraçava também as mulheres. A gente vê nesse exemplo e em muitos outros. Então, assim como os leprosos foram curados, a mulher hemorrágica também. Ela também recebeu a sua cura. Ela também ali mostrou a sua fé ativa, a sua fé viva. E, mais uma vez, eu trago uma linda mensagem de Miramês, que nos diz, a doutrina espírita vem remover essas ideias de inferioridade da mulher ante o homem e insuflar no coração do mesmo o perdão. Eu acho que essa mensagem ela é bem atual e ela deve ser muito bem guardada por todos nós. Porque, às vezes, a gente esquece e pode acabar achando que, naquela época, somente os homens tinham o seu valor. Sim, pode ser que, através dos olhos materiais, né, dos homens da época, que eram tão materialistas, né, que ainda não conheciam a fraternidade, a caridade, sim, as mulheres elas podiam ser muitas vezes tratadas como objeto. Mas o Mestre Jesus, ele veio nos mostrar, abriu uma outra porta e veio nos mostrar como a mulher ela tinha o seu valor. Uma questão que foi tratada na Revista Espírita de janeiro de 1868, e eu achei super interessante, e ela comprova mais uma vez como as mulheres eram tratadas de uma forma assim, bem deixadas de lado, sem qualquer importância. O título da Revista Espírita do texto, né, do artigo As mulheres têm uma alma? Então, assim, questionava-se, né, se a mulher tinha uma alma, né? Então, hoje nós podemos achar até engraçada essa questão, que é uma questão tão óbvia, mas como nós verificamos no texto publicado, ela já foi uma dúvida, já foi algo que foi objeto de um texto que em algum momento elas têm alma, né? Nos relata o texto que as mulheres, é uma pergunta, né? As mulheres têm alma? Sabe-se que a coisa não foi sempre tida por certa, uma vez que foi disposta em deliberação num concílio. É tão esquisito a gente ler isso hoje, né? Que foi assim, pauta de um concílio,
se as mulheres tinham alma. E aí, o pequeno trecho aqui da mensagem nos diz: se bem que hoje, entre os povos civilizados, a questão esteja resolvida em seu favor, o preconceito de sua inferioridade moral se perpetuou no ponto que um escritor do último século, cujo nome não nos vem à memória, definiu assim a mulher: instrumentos dos prazeres do homem. E aí o texto diz, definição mais muçulmana do que cristã. Mas nós sabemos que dentro do cristianismo as mulheres também sofreram preconceito, as mulheres também não tiveram a sua importância, e vem Jesus com a sua bandeira, a sua mãe, que deu ali um testemunho de fé, de amorosidade, a Joana de Cusa, a mulher hemorrágica e muitas outras que são citadas nos textos do Evangelho. Por incrível que pareça, ainda há essa cultura, né? Apesar de Jesus ter nos deixado um ensinamento bem diferente. Ele não, em nenhum momento ele falou, eu tenho dúvida, não. A todo momento, como a gente mostrou aqui, essas mulheres tiveram as suas vidas transformadas e elas foram muito fortes. A gente vê que muitos discípulos titubearam ali naquele momento em que ele foi preso, mas as mulheres foram até lá, quando ele estava crucificado, dando seu testemunho de amor e até gratidão a tudo que ele vinha fazendo pelas mulheres. Ainda no texto nos diz que, por muito tempo, elas aceitaram essa escravização, né? As mulheres aceitaram essa escravização como uma coisa natural. Tanto é poderoso o império do hábito. Então, realmente, por muito tempo, vamos falar agora assim, nós, mulheres, ficamos escravizadas, não fomos merecedoras de votar, não podia estudar, mas a gente vê que a história foi mudando. Conforme o mestre foi ensinando, tentando amaciar o coração desses homens, pedindo para que eles refletissem, né? Claro que assim, o mestre não resolveu tudo, porque depois da vinda dele nós ainda temos muitos exemplos e muitas batalhas para que as mulheres pudessem ser respeitadas, pudessem exercer os seus direitos, não fosse vista como um objeto. E o que a gente precisa ver é também, o que a gente lança um olhar também, né, deste tema da noite de hoje, ampliando um pouquinho, né, como a nossa doutrina trata esse tema. Em nenhum momento a gente vê que a doutrina menospreza a mulher, deixa a mulher de lado, acha que a mulher tem pouca importância. Não, a doutrina vem cronologicamente nos mostrando que a mulher veio evoluindo e que nós somos capazes disso. Porque como nós estamos estudando aqui hoje, já falamos isso, né? O espírito não tem sexo. Em alguns momentos vamos reencarnar como homem, em alguns momentos como mulher. Então, quantas encarnações como homem eu já tive e de repente eu, né, errei, né, pratiquei alguns atos e hoje, opa, vamos lá. Tem que vir no corpo de uma mulher para poder sentir aí como às vezes é difícil. E ainda é um pouco difícil, porque a gente vê que alguns homens ainda têm muito preconceito, com mulheres que assumem um cargo muito importante, com mulheres na política. A gente ainda encontra alguns focos desse preconceito. Mas o que nós precisamos lembrar no dia a dia é de todas essas questões que nós estamos conversando na noite de hoje. E de todos os exemplos que lá atrás, Joana de Cusa, Maria de Betânia, que daqui a pouco eu vou falar sobre ela, Maria de Magdala, todas essas mulheres estavam ali, firme e forte, no propósito de auxiliar o nosso Mestre Jesus, né? A trazer, foram grandes auxiliadoras e divulgadoras da Boa Nova. Não é isso, Luzia? Sem dúvida nenhuma. 2000 anos se passaram, né, e ainda existe muito preconceito, ainda existe muita violência, né, contra as mulheres,
E ainda tem gente que acredita que mulher ainda não tem direito. Ou pelo menos tem direito reduzido. Né? Não tem, os direitos não são iguais. Mas Jesus esteve entre nós e nos ensinou exatamente o contrário, porque ele olhava todos como irmãos. E tanto independente do sexo, homem, mulher, independente. E nas suas peregrinações, Jesus também, ele sempre se hospedava na casa de algum conhecido, ou de alguém que oferecia abrigo para ele e para os seus discípulos, que era muito comum. E numa dessas passagens em Cafarnaum, ele se hospedou na casa de Benjamim, o criador de cabras. E Jesus falava para todos e para todas. Ele aceitava que as mulheres também parassem para ouvi-lo. E foi assim que ele, na casa de Benjamim, ele começava a falar, e aonde Jesus chegava, ele fazia sua pregação e formava uma pequena multidão. E Sara sentou junto também para escutar a pregação de Jesus ali em sua casa. E escutou tudo que o mestre tinha a dizer. E aí eu vou ler para vocês o texto. E ela pediu a palavra, e Jesus deu a palavra para ela, né, coisa também muito rara, que ela falou o seguinte para Jesus: a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta em tudo e aceito como sendo propriedade minha. Então, Sara, ela estava aqui olhando, fazendo uma autoanálise. Ela sabia exatamente o que tinha que ser mudado nela. E é muito interessante, porque aí ela estava falando das mazelas, que todos nós carregamos ainda dentro de nós mesmos. E aí Jesus escutou aquele desabafo de Sara, dizendo que a Boa Nova era tão bonita, ela achava aquilo tão lindo na teoria, porque ela não conseguia ainda praticar aquela beleza toda que ela conseguia enxergar, a beleza da Boa Nova. E aí Jesus perguntou para ela: mas Sara, qual é o trabalho aqui principal da sua família, seu e do seu esposo? Aí ela responde: nós criamos cabra para poder vender o leite. E aí Jesus pergunta: e como é que você faz para conservar esse leite? Para que ele fique puro, né? Para que sirva de alimento para as pessoas, para que sirva para o seu comércio. E aí ela, sem entender muito bem o que Jesus, né, estava tentando dizer ali em relação à sua dúvida com as cabras, com os leites, e ela respondeu que antes de qualquer coisa é imprescindível lavar o vasilhame com todo cuidado, de retirar todo o leite, deixar o leite antigo, deixar tudo muito limpinho para o leite novo poder ser guardado. Porque se ficar alguma sujeirinha ali no meio, o leite novo vai ser contaminado, vai azedar e não vai mais servir para o comércio, não vai mais poder servir para o consumo humano, e vai ser um grande prejuízo para todos. E aí Jesus riu e respondeu assim para Sara: assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades do nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores da mensagem divina, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra no coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho, do serviço renovador da alma restará, então, o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. E aí, essa mensagem, Jesus ele não
deixava passar nenhuma oportunidade de aprendizado, mesmo que fosse ali com uma mulher, né? Que as pessoas devem ter pensado, nossa, por que Jesus está dando tanta satisfação àquela mulher? Mas ela serviu para que ele desse lição para todos que estavam ali ao redor naquela sala. Porque todos que estavam ali, com certeza, ficaram pensativos de como é que as mensagens divinas são deturpadas pelos seres humanos, que manipulam para fazer pelos próprios interesses, né? Pelos seus próprios prazeres. Foi na época de Jesus, foi depois de Jesus e até hoje a gente vê isso, infelizmente. Então ainda tem muito leite bom sendo colocado em vasilhame que ainda não está puro o suficiente e acaba sendo azedado. E ali, ou seja, acaba sendo acaba deturpando os ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe com tanto carinho. E Sara, apesar daquela angústia toda de ver a beleza da Boa Nova, mas não conseguir ainda praticar, ela já havia despertado. Ela já trazia Jesus dentro do seu coração. Ela já estava começando a fazer as comparações. E esse é o primeiro passo. Aquele passo de você deixar de sair do pedestal e entender, eu não sou perfeita, tenho defeitos. Então, o que essa boa nova pode me trazer de bom, que eu possa me modificar? E entender e internalizar isso. Ela já aceitava as palavras do mestre como verdade. Ela entendia a construção do reino de Deus aqui na Terra, a construção do reino de Deus no coração de cada um de nós. Ela já começava a se questionar sobre seus atos, sobre seus pensamentos, estava já começando a enxergar as suas mazelas interiores e identificar o que já podia começar a lapidar dentro de si. O que Sara fez há 2000 anos atrás é o que todos nós temos que fazer diariamente. Não só em achar a boa nova trazida por Jesus tão bonita, mas também começar a internalizar, a lapidar as nossas mazelas, a aceitar as palavras de Jesus como verdadeiras. A luta de Sara deve ser a luta de todo bom cristão, combater o bom combate, que é vencer a nós mesmos. E eu, particularmente, eu gosto muito dessa passagem de Jesus com Sara. E ela é um retrato de todos nós que nos reconhecemos imperfeitos e que estamos em busca de nos melhorarmos a cada dia, de buscarmos o conhecimento, de buscarmos o autoconhecimento, não só o conhecimento que a Boa Nova traz, mas o autoconhecimento, para que assim possamos ser um pouquinho melhor a cada dia, a cada encarnação. Não é isso, Ana? Perfeito, Luzia. A gente está vendo que tudo que a gente está estudando, a gente está falando do Evangelho, né? As mulheres do Evangelho, mas o tema é super atual. E dá para cada um aqui poder se identificar com essas mulheres. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre duas figuras do Evangelho que fala-se muito pouco, mas elas tiveram uma passagem incrível. Uma não foi diretamente com Jesus, mas teve uma grande, de uma certa forma, não conseguiu interferir como ela queria, né? É a Cláudia Prócula, esposa de Pôncio Pilatos, governador da Judéia, no tempo de Cristo. E ela tem uma passagem de um sonho que ela teve, que ela tentou interferir no julgamento de Jesus, diante da turba que estava ensandecida e pedia a crucificação do mestre. A esposa de Pôncio Pilatos, ela manda uma mensagem para Pôncio pedindo que ele não faça nada contra Jesus, porque ela havia tido um sonho terrível, e ela tinha sofrido muito no sonho. E ela diz no bilhete, ela diz que Jesus é inocente. Então, Pôncio Pilatos, ele teria chamado os acusadores e ele disse: sabeis que minha mulher é piedosa
e que tende mais para o bem do que para segui-los em vossos costumes judeus? Ele pergunta, ao que os acusadores concordaram. Então, o Pôncio Pilatos expusera aos acusadores a carta, esse bilhete da Cláudia Prócula, né, dizendo que ela havia sonhado, dizendo que Jesus era inocente. E aí, esses acusadores falaram, assim, responderam a Pôncio Pilatos assim, não te dizemos que Jesus é um mágico? Sem dúvida enviou um sono fantástico à sua mulher. Então, eu achei muito interessante essa passagem, que ela é muito pouco comentada, né? E nessa passagem de Mateus, nós trazemos uma figura que é pouco se fala, né? Por nós, e ela tentou persuadir o marido a não auxiliar o Jesus, né? Dizendo que Jesus era inocente. Então, é muito interessante, porque assim a gente verifica quando os acusadores falam que Jesus era um mágico, infelizmente, né, não deu certo, ela tentou interferir, fez a parte dela, né? Não conseguiu, mas é o que a gente fala, né? Assim, as mulheres não tinham um peso. Imagina se, de repente, se tivessem mais mulheres, de repente, nesse conselho, tivessem convivido mais com Jesus, será que não teria sido diferente? Mas, enfim. E a outra passagem que nós vamos comentar é sobre uma mulher também que teve uma convivência com Jesus, que é a Maria de Betânia. A Maria, ela era irmã de Lázaro, a Maria e a Marta, irmãs de Lázaro, elas viviam em Betânia, num lugarejo, numa encosta, né, oriental, no Monte das Oliveiras, e muitas vezes Jesus foi hospedar-se na casa da Maria, da Marta, e numa dessas oportunidades, nós encontramos a Maria sentada aos pés de Jesus, desejando beber avidamente de tudo que sairia dos lábios do Mestre Jesus. A Marta, a irmã da Maria de Betânia, ela era uma mulher mais prática. Então, ela desejava oferecer a Jesus tudo do bom e do melhor. Então, ela estava lá correndo para um lado, correndo para o outro, preparando bolo, coisas para comer, ou seja, querendo dar conforto ao Mestre Jesus. E afável, né? O mestre aproxima-se de Marta, né? E fala assim, quer dizer, perdão, a Marta, na verdade, fala assim para Maria, por que você não vem me ajudar, né? Você fica sentada aí, você poderia vir me ajudar. E aí o mestre dá uma lição para Marta, magnífica, que, por sinal, serve para todos nós, né? A palavra que o mestre fala para ela é que a palavra é semente da vida. E completa, Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. E aí a gente verifica que o mestre, né, nesse momento, ele está falando, Marta, senta aqui, né? Faça como Maria, que está aqui aprendendo. E essa lição, ela é muito valiosa para todos nós, porque ele vê que, mais uma vez, ele não está deixando as mulheres, né, no caso aqui dessa passagem, é a Maria e a Marta, de lado. Ele está fazendo questão de instruir também. A Maria já estava ali, sendo instruída, né, escutando os ensinamentos, e a Marta estava preocupada com os afazeres domésticos, que eram... É o que normalmente até hoje a gente faz, né? Chega uma visita na nossa casa, a gente quer passar um café, quer servir um bolo, um biscoitinho, e às vezes não senta para conversar com a pessoa. E olha que aquela visita era Jesus. Talvez a gente fale assim, por nada do mundo eu perderia a oportunidade de se sentar. E aí fica uma reflexão. Será que a gente se sentaria ali e ficaria escutando, ou a gente estaria na cozinha, né, preocupada com a rotina, com as coisas? São duas passagens muito interessantes e que a gente deve guardar, né, nas nossas mentes e refletir bem sobre tanto a Cláudia, esposa do Pilatos, quanto a Maria de Betânia, que teve esse olhos de ver. Não é isso, Luzia?
Olhos de ver são necessários, olhos de ouvir e ouvidos de escutar são necessários demais. E Maria escolheu a melhor parte. E que nem sempre nós escolhemos a melhor parte, mas fica a orientação, muito bem explanada pela Ana Lu. E Maria de Betânia, Maria de Nazaré, Maria de Magdala, Joana, Marta, tantas outras mulheres que, mais do que seguir Jesus, aprenderam seus ensinamentos, né, ministrados por ele, eles puderam fazer a diferença na história da humanidade. Jesus, ele não tinha preconceitos, ele enxergava todos e todas como irmãos, irmãs, filhos do mesmo Pai, com o mesmo objetivo, que é se tornar um espírito puro. E nós sabemos que o espírito não tem sexo, como bem a Ana disse. Ora encarnamos como sexo masculino, ora como sexo feminino. Então, a discriminação, a violência contra as mulheres ainda é típico de espíritos ainda embrutecidos. E não foi isso que o mestre exemplificou. E essas mulheres fantásticas do Evangelho vêm nos ensinar que com serenidade e com amor, nós sim podemos transformar o mundo. Sempre o amor. Não é, Ana? Com certeza, elas são figuras, né, marcantes, e às vezes a gente vê, hoje em dia, enaltecimento a mulheres que, assim, não foram como elas, né, dar-se valor a certos valores a algumas mulheres, não menosprezando, mas a gente precisa lembrar, foram verdadeiras guerreiras, né, que superaram muitos obstáculos, essa é a grande realidade, então a gente deve agradecer a Maria de Madalena, a Joana, a Marta, todas elas, né, a Sara, aquelas que não sabemos os nomes, mas foram firmes em seus propósitos de fazer o bem, de propagar a caridade, foram verdadeiras mártires para que os ensinamentos do Mestre eles não ficassem esquecidos. Porque mesmo após o desencarne de Jesus, elas continuaram trabalhando, elas deram continuidade a colocar em prática essa lei de amor ao próximo. É isso. Sempre o amor, né? Essa dedicação, sempre o amor. Eu espero que tenhamos conseguido passar a história de algumas das mulheres do Evangelho, seguidoras do Cristo, que nos serviram de exemplo, que nos servem de guia, mentoras. E vamos dar o nosso boa noite, Ana, para os nossos amigos? Vamos lá. A tia Edila, aí, como sempre. Minha tia linda, tia Edila, boa noite. Sobrinhos, viu, Ana? No plural. Pois é. Agora a tia Edila adotou, já era. É uma das grandes mulheres que sabe amar, tia Edila. Isabel Cristina, boa noite. Oi, Bel. Marcos Brandão, boa noite, querido amigo. Marcos. Pepe Rivera, Maria Tereza, querida amiga, boa noite. Zé Mauro não está conosco por motivos de trabalho, mas deixou aqui a sua presença registrada. Isso. Isso. Queridos amigos, a Web Rádio Cristo Consolador, toda terça-feira, 19 horas, programa Viver no Mundo, sempre com um tema diferente, levando o tema pela visão espírita. E caso vocês tenham alguma dúvida, algum tema que queira que seja desenvolvido por nós, vai ser com grande alegria, com grande satisfação que nós vamos trazer esse tema e desenvolver aqui juntos com vocês. Ana Lúcia, quer fazer sua consideração final? Agradecer a oportunidade desse estudo, de vocês estarem aqui comigo, com a Luzia, estudando. Pedir para vocês darem o like,
É muito importante para a rádio, para o nosso programa, vocês deixarem o like, para vocês acionarem o sininho também. E se perder o programa, não conseguir assistir ao vivo, o programa fica gravado no YouTube, pode assistir no melhor horário, mas nós agradecemos mais uma vez por vocês, mais uma terça-feira, estarem aqui conosco. Muitíssimo obrigada. E vamos orar para agradecer esse momento que passamos juntos. Pai de infinito amor e bondade, Jesus, nosso mestre, nosso guia, agradecemos a oportunidade que nos dá da divulgação dessa bendita doutrina, do estudo sobre as mulheres que pertenceram ao Evangelho, que pertencem às nossas vidas, mulheres de fibra, mulheres que trouxeram a sua mensagem, o seu exemplo, que possamos, Pai, ter assim como elas, olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração para sentir. Que nós possamos abrir os nossos corações para o Mestre amado entrar e fazer moradia. E que assim, dia a dia, possamos melhorar um pouquinho, caminhando como cristãos que somos, rumo ao Pai. Assim seja, graças a Deus. Boa noite, queridos amigos. Até a próxima terça-feira, às 19 horas, na Web Rádio Cristo Consolador. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, Luzia. Pessoal, uma semana abençoada. Tchau, tchau. Até a próxima terça. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.